Saudações, turma Ita! Vamos dar início então no sexto módulo aí da frente A. Vamos falar um pouquinho de dinâmica, beleza? E na dinâmica aqui a gente vai estar preocupado em estudar essencialmente a formulação newtoniana da dinâmica. Como assim? Então, assim, o que é a ideia, né? A gente já estava estudando já há algum tempo problemas de cinemática, que é o quê? Eu estou estudando um corpo em movimento e quero descrever como é que evoluem as posições dele, como é que a velocidade dele muda com o tempo, como é que a posição dele muda com o tempo, esse tipo de coisa. Então a gente essencialmente estava estudando o movimento sem se preocupar exatamente com as causas desse movimento. Então assim, a pergunta: o que causa o movimento? O que gera a aceleração? O que faz a velocidade mudar? Você sabe, o que faz a velocidade mudar é a aceleração. Tudo bem, mas o que gera a aceleração? Esse é o estudo do que a gente chama de dinâmica, é o que a gente vai introduzir aqui agora. Então agora a gente vai descobrir como que uma força, como que um campo elétrico, gravitacional, magnético, como que eles afetam o movimento de um corpo. Então é essencialmente esse tipo de coisa que a gente vai estar interessado em estudar. Então basicamente se eu pego, por exemplo, lanço um corpo com uma certa velocidade, numa região que tem lá um campo elétrico, um campo magnético, um campo gravitacional, como que todos esses elementos, né, eles vão interagir com essa partícula e como que eles vão afetar o movimento subsequente dela, né? Então, ou seja, como é que essas forças, né, o meio por meio do qual, né, um campo, por exemplo, interage com a partícula é por meio de uma força gravitacional, uma força elétrica, uma força magnética, enfim. E aí a gente está interessado em estudar como é que essas forças vão afetar o movimento, e a gente está interessado também em descrever o movimento a partir daí, por meio da ação dessas forças, desses elementos que vão afetar o movimento do corpo. Tranquilo? Então assim, a ideia é essa, é estudar o que afeta, o que faz variar o movimento do cara, né? Como que esses elementos afetam o movimento de um certo corpo. É isso que a gente vai usar na dinâmica. Particularmente, a gente vai estudar aqui a dinâmica newtoniana, né? Existem pelo menos 3 formulações aqui, ó, da dinâmica, né? A formulação do Newton, a formulação do Lagrange, beleza? Então existe a formulação newtoniana da mecânica, a formulação lagrangiana e a formulação hamiltoniana, Hamilton, beleza? Enfim, as 3 formulações são equivalentes. Pode-se demonstrar que as 3 mecânicas são equivalentes, são só jeitos diferentes, né, da gente descrever um mesmo sistema físico. A gente essencialmente vai estudar aqui então as chamadas leis de Newton, que é basicamente a formulação do Newton da mecânica clássica, né, a formulação do Newton da dinâmica, né? Por que a gente estuda essa mecânica newtoniana? Não sei se você parou para se perguntar nisso, não sei se você conhecia o fato de que existem 3 formulações distintas, mas basicamente isso aqui se dá pelo seguinte: o que é a equação fundamental, né? A gente vai estudar as 3 leis de Newton, 2 delas são enunciados teóricos. Então assim, de equação matemática mesmo, a equação que existe aqui fundamental na mecânica newtoniana, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela e tal, mas enfim, é essa aqui, F é igual a ma. A resultante das forças que atuam no corpo é responsável por gerar aceleração nele. Então assim, essa é a equação principal da dinâmica newtoniana. As outras 2 leis são leis teóricas que a gente vai estudar com calma, claro, mas enfim, beleza. Na mecânica lagrangiana, por exemplo, só para te dar um gostinho, o que seria o análogo da segunda lei de Newton na formulação lagrangiana da mecânica, né? O que dá as equações de movimento? É uma equação diferencial do seguinte tipo aqui, ó. Então isso aqui seria, só para te dar uma ideia aqui, né, o análogo da segunda lei para a mecânica do Lagrange, para a mecânica lagrangiana, dl dq ponto. Então aqui, ó, isso aqui seria a segunda lei. Aí você pode ir lá falando, não, o que é isso e tal. Enfim, só para te dar um gosto aqui, a gente está na turma aí, né? Só para a gente conhecer, ver a cara de umas equações. Isso aqui é o que a gente chama de lagrangiana de um sistema, que tem a ver com energia, mas enfim, tudo para a gente mostrar assim. Talvez você não entendeu nada dessa equação e é exatamente isso que eu quero te mostrar. Essencialmente, a gente estuda a formulação newtoniana, não porque ela foi a primeira historicamente. De fato, ela foi a primeira historicamente, mas não é porque ela é melhor, nem nada do tipo. Na verdade, em muitos aspectos, a formulação do Lagrange ela é bem melhor. Só que, como você já pode ter visto aqui, ela é mais complexa do ponto de vista matemático, né? Então, assim, a ideia é que a formulação newtoniana é a formulação mais elementar de todas, do ponto de vista matemático. Tanto do Lagrange quanto do Hamilton, elas são formulações mais complexas, né? São formulações até mais modernas da mecânica e tal, te permite até resolver uma gama maior de problemas do que a mecânica newtoniana, mas enfim, a gente essencialmente vai estar concentrado em estudar esse cara aqui, beleza? A formulação newtoniana da dinâmica. Então só te contando uma historinha mais ou menos de como é que as coisas foram, e essa primeira aula também vai ser um pouco introdutória. A gente tem que entender algumas historinhas, alguns conceitos físicos que às vezes estão enraizados no nosso senso comum, que vem lá do Aristóteles, que é no século 350 a.C., e a gente tem que entender bem algumas coisinhas. Bom,
Essencialmente, qual que é a principal ideia aristotélica que a gente precisa desconstruir, porque foi a principal ideia aristotélica que o Galileu e o Newton desconstruíram e que deram, de fato, a base para uma nova mecânica, para uma nova física, na verdade, né? Bom, a ideia é a seguinte: por Aristóteles, ele acha que a força ela é responsável pelo movimento. Como assim a força é responsável pelo movimento? E é uma ideia bastante intuitiva, assim, talvez você concorde com ele. É difícil a gente passar a discordar, mas a gente vai ter que entender em que ele errou. E vai exigir um certo nível de abstração da nossa parte. Mas enfim, a ideia é mais ou menos a seguinte. O que Aristóteles fala é o seguinte, cara, a força ela é a causa do movimento. Ele cria uma relação de causalidade entre força e movimento. Como assim? Então tem uma caixa aqui, sei lá, é uma geladeira. Você quer empurrar a geladeira da sua casa. O Aristóteles fala o seguinte, velho. Você vem aqui, beleza? Começa a empurrar, então você começa a fazer uma certa força. Você está então empurrando aqui, então vamos colocar para cá, para frente. Então tem uma força F sendo feita por você. Você está empurrando essa geladeira. Assim que você parar de empurrar essa geladeira, então, ou seja, assim que cessar essa força, instantaneamente, né, logo depois, um intervalo de tempo curtíssimo, depois vai cessar também o quê? O movimento. Você fala, ah, concordo com esse cara, é verdade. Enquanto eu estou empurrando a minha geladeira, ela está em movimento. Se eu parar de empurrar, se eu tirar minhas mãos dela e parar de fazer essa força, talvez ela pode andar mais uns 5, 10 centímetros ali, né? E logo depois ela para. Ela anda mais um pouquinho e para logo ali na frente. Então é razoável essa relação que ele cria, uma relação de causalidade entre força e movimento. Então, ou seja, é uma ideia, assim, do ponto de vista matemático, como que a gente poderia escrever isso? O que ele está dizendo essencialmente é que a força, então, na teoria dele, ela tem a ver com a velocidade. Então, uma teoria em que a força ela é proporcional à velocidade. Sim ou não? Então, enquanto tem força, o cara está se movendo. Então, o corpo ele tem uma certa velocidade. Assim que a força que estiver atuando nele cessar, deixa de ter velocidade. Então, a teoria que fala que se a força é zero, se a força que está atuando no corpo é nula, então se o lado esquerdo da equação é nulo, então a velocidade também é nula. O corpo tem que estar parado. E, sinceramente, assim, é bastante razoável essa ideia. A mecânica aristotélica não é, né, um prolongamento grosseiro do senso comum. É uma intuição que a gente tira a partir do senso comum e tá. É verdade, quando eu estiver empurrando, a coisa para de andar. Ela não fica andando infinitamente sem ter uma força que está projetando, gerando, né, esse movimento nela. Beleza, talvez você concorde com isso. É um tanto razoável, você concorda com isso, sem problema. É de fato a primeira intuição do senso comum. Mas o que esses caras vão dizer, o que o Galileu começa a construir, que é o princípio da lei da inércia, que já já a gente vai enunciar, o Newton que formaliza isso, é a ideia de que a força, olha como é que é sutil a diferença, presta muita atenção nos dois enunciados. Por Aristóteles, então, a força é responsável pelo movimento. Ok, já para o Galileu e para o Newton aqui, né, então já século XVII, olha quanto tempo depois, só para você comparar historicamente, como é que esse progresso demorou, como que de fato, então a mecânica aristotélica, ela fez sentido por muito tempo. Isso foi no século 350 a.C. Aqui a gente está falando então do século XVII. Então a gente está falando aí, pessoal, de 17, 20 séculos depois. A gente está falando de 20 séculos depois, não é isso? Então, enfim, é tempo pra caramba, né? Então, durante esse tempo inteiro aqui, cara, essa ideia aristotélica ficou enraizada no senso comum, que é uma ideia interessante, é uma ideia bem do senso comum mesmo, ficou enraizada na cabeça das pessoas. E a grande dificuldade de a gente começar a estudar a mecânica newtoniana é desconstruir essa ideia. E de fato é difícil, né? Demorou então 20 séculos para o homem começar a pensar um pouquinho diferente, né? E enxergar esse princípio aqui. Então, enfim, então para os caras, a mudança sutil é que para Aristóteles a força é responsável pelo movimento, existe uma relação de causalidade entre força e movimento, mas para o Galileu e para o Newton, a força é responsável pela variação do movimento. Cara, então presta atenção, vou grifar só essa palavra. É uma palavrinha que muda a mecânica aristotélica, a física aristotélica para a física newtoniana. Cara, você vai ver todos os desdobramentos que tem em você mudar uma palavrinha. Isso aqui realmente dá as bases para a nova mecânica. Simplesmente você fala, velho, a relação de causalidade não é entre força e movimento, mas entre força e variação do movimento. E aí quando a gente fala então em variação do movimento, vamos só entender esse enunciado. Daqui a pouco a gente entende um pouquinho melhor o porquê disso, né? A gente vai construir uma experiência do Galileu aqui, mas por enquanto vamos só entender o que isso aqui está dizendo. Estou dizendo que a força tem a ver com a variação do movimento. Quando a gente fala de movimento, né, de forma intuitiva, a gente pensa em quê? Fala que um corpo está em movimento, você pensa numa velocidade. Bom, se um cara está se movimentando, então significa que ele tem alguma velocidade em relação a algum referencial.
Então, o corpo A tem movimento em relação ao referencial S, é porque o corpo A tem algum tipo de velocidade em relação a S. Pode ser linear, velocidade angular, tanto faz. Então, o movimento está associado à velocidade. Se eu estou falando em variação do movimento, então, eu estou falando em variação da velocidade, né? Se estou falando em variação da velocidade, o que a gente tem que pensar? Bom, quem que mede isso que a gente conhece? É a aceleração, né? Variação da velocidade no tempo, né, seria a aceleração. Então, para esses caras aqui, quando eles falam que a força tem a ver com a variação do movimento e não com o movimento em si, é uma ideia de que a força ela é proporcional, então, variação do movimento à aceleração. Então, essa é a pequena mudança. Olha aqui, deixa eu escrever aqui então, né? Para Aristóteles, né, a força tem a ver com velocidade, tem a ver com movimento, enquanto para esses caras, para o Galileu e para o Newton, eles vão propor que, na verdade, a força ela tem a ver com a aceleração, a força tem a ver com a variação do movimento. Então, tenha em mente que essa é a única mudança. Então, a gente vai descartar a mecânica aristotélica e tentar entender bem e construir isso daqui, que é exatamente, cara, a base de toda a mecânica newtoniana. É a partir disso, dessas bases que o Galileu lança, que o Newton constrói toda a teoria dele. Então, enfim, vai ser importante a gente entender em detalhes isso. Primeiro, só entende o que eu estou falando. Por Aristóteles, o que é bem razoável, né? Preciso de força para ter movimento. Para esses caras, então, você não precisa de força para ter movimento. O movimento, ele existe naturalmente. Então, ou seja, por exemplo, para esse cara aqui, não é necessário que tenha alguém empurrando a geladeira para que ela esteja em movimento. Por quê? Porque não existe uma relação de causalidade entre força e movimento. A relação de causalidade é entre força e variação do movimento. Então, é possível, sim, existir um movimento sem força. Em quais condições? É o que a gente vai estudar. O movimento sem força tem a ver com a ideia da inércia, né? Para quem já se lembra um pouquinho aí. Então, enfim, é isso que a gente vai tentar construir aqui em detalhes. Beleza, força tem a ver com variação do movimento. Beleza, eu vou te contar um experimentozinho aqui que o Galileu fez, que é conhecido como o experimento, né, a experiência dos planos inclinados de Galileu Galilei. Então, aqui é uma experiência que o próprio Galileu fez. E aí, assim, aqui entra já um pouco da abstração da física, porque você vai ver que o que interessa mesmo é uma experiência, o último caso, uma experiência que ele nem fez. O que a gente chama na física de experiências de pensamento, Gedanken, né, do alemão. O Einstein fazia isso muito, mas foi o Galileu que começou a fazer isso. A gente vai conversar sobre o Einstein em aulas futuras, né? Vamos devagar, uma coisa de cada vez. A experiência do Galileu é a seguinte, pessoal. Abandona uma bolinha do repouso, ele pega, na verdade, constrói aqui, né, um plano inclinado, uma rampa, beleza? Coloca um trechozinho aqui horizontal bem pequenininho, bem curtinho, e uma outra rampa conectada no outro extremo. Fica lixando lá, né, horas, dias, lixando, deixando bem lisinho. Isso por quê? Para tentar eliminar o atrito. É o que a gente vai estudar em detalhes no próximo módulo, mas essa é uma grande dificuldade de você, de fato, compreender essa ideia aqui do Galileu e do Newton, porque ele fala, então, ó, eu não preciso de força para ter movimento. É possível ter movimento sem força. Mas deixa eu te perguntar, que situação é essa em que nunca há força atuando no corpo? Porque, de forma prática, sempre há força atuando no corpo. Por exemplo, seu exemplo da geladeira, existe força atuando nela, mesmo quando você deixa de empurrar. Se você deixar de empurrar ela, significa que você vai deixar de fazer essa força aqui. Tudo bem, mas ela está em contato com o chão. Vai se manifestar um outro tipo de força, que é a força de atrito. Então, essa experiência aqui, não dá para a gente testar, de fato, essa ideia galileana, porque não é uma experiência que está na ausência de força. Então, essa é a grande dificuldade nossa aqui. Quando você fala de ausência de força, isso nunca existe na vida real. Na prática, é muito difícil você construir isso. Então, o Galileu faz para fazer essa experiência eu quero eliminar ao máximo as forças que estão atuando no corpo aqui. Então, a gente tem que tirar o atrito. Eu sei que existe uma certa resistência, que é a própria rampa que vai oferecer o movimento da bolinha. Então, ele tenta eliminar ao máximo possível esse atrito. Então, para a gente, bem teórico, um caso bem idealizado, imagina que não tem atrito nenhum. Então, essa bolinha pode rolar livremente aqui. A única coisa que vai estar existindo aí é a aceleração da gravidade. Então, existe aqui a aceleração da gravidade vertical para baixo, de modo que, beleza, aqui ela está sob a aceleração da gravidade. Então, aqui não tem aceleração nenhuma, não está descendo nem subindo. E aqui também tem aceleração da gravidade. Ok. O que o Galileu faz na experiência dele, ele percebe o seguinte, quando ele solta essa bolinha, ele observa que qual que é a altura, né, onde que ela chega do lado de lá, na outra rampa. O que ele percebe é que, polindo bem isso para eliminar o atrito, essa bolinha chega exatamente na mesma altura. Então, ela pega, rola aqui, passa por aqui, sobe e a altura máxima que ela atinge é exatamente a mesma altura que a outra atingiu. Depois ela cai de novo e tal, e o movimento vai acontecendo. Beleza. Aí o que o Galileu faz? O que o Galileu vai fazendo? Ele vai pegando essa rampa da direita e vai diminuindo a inclinação dela, fazendo com que esse plano vai ficando cada vez menos inclinado, que seria então o segundo caso que eu desenhei. Daí ele vai fazer a mesma experiência, deixa o negócio bem polido, para a gente então, sem atrito, atrito zero mesmo, caso ideal. Deixa essa bolinha rolar, a bolinha vem, escorrega, então aí ele pergunta até onde que ela vai subir. Aí o que ele percebe
é que essa bolinha vai subir exatamente na mesma altura. Então a altura que ela chega do lado de lá é a mesma. Então se você for comparar a distância que essa bolinha do segundo caso andou em relação à bolinha do caso de cima, velocidade final aqui então é 0, beleza? Você vai contar, aqui não é V0, né? Então que seria a velocidade final, beleza? Você vai constatar que a distância que a bolinha de baixo percorreu é maior, porque a bolinha de cima tá aqui, ó, ela teve que subir esse tantinho, enquanto a bolinha de baixo claramente aqui andou bem mais, né? Para chegar na mesma altura, se eu tenho um plano que está menos inclinado, eu tenho que andar uma distância maior para que eu chegue na mesma altura. Beleza, ele vai fazendo essa experiência. Aí ele continua, ele fala, eu vou deitar ainda mais essa rampa da direita, então eu vou deixar ela ainda menos inclinada, que é então a nossa terceira experiência. E vou fazer exatamente a mesma experiência. Venho, abandono, repouso na bolinha, enfim, você já pegou o raciocínio. Quando que essa bolinha para, o princípio é esse, elas atingem sempre a mesma altura. Depois a gente consegue justificar isso, né, mais para frente, utilizando, por exemplo, conservação de energia. Para quem se lembra bem, tem a ver com o fato de que na ausência dos atritos aqui, né, a energia tem que se conservar, energia potencial vira cinética, cinética vira potencial, os caras acabam que de fato tem que chegar na mesma altura. Mas nem existia esse conceito de energia na época do Galileu. Ele estava só testando, vendo como é que as coisas funcionam, e ele vai observando que isso sempre acontece. Beleza, aí ele pega e extrapola. Aí a experiência nossa fala, velho, faz vários experimentos desses, fala, velho, e se eu deitar essa rampa, o que eu tô percebendo meio que existe um princípio que quando eu vou deitar na rampa, a distância que o cara percorre é sempre o quê? Sempre maior. Ele percorre distâncias cada vez maiores. Porque se existe talvez esse princípio, essa lei da natureza, que sabe-se lá por quê, mas que fala que essa bolinha sempre tem que chegar na mesma altura, para chegar na mesma altura, ela tem que andar sempre cada vez mais distância. Aí ele extrapola, aí que entra a experiência de pensamento. Ele fala, velho, e se eu deitar tanto essa rampa, mais tanto, assim, poderia deitar mais, poderia fazer uma outra experiência. Mas tá entendendo onde a gente quer chegar, né? E se eu deitar o suficiente, a ponta dessa rampa agora ficar horizontal e não mais vertical. Aí eu vou criar uma rampa, então, na verdade, um plano horizontal infinito, que vai embora. Aí ele fala, cara, se a experiência é que quanto mais eu vou deitando, né, mais distância o cara tem que andar para chegar na mesma altura. Se eu deixar esse negócio no horizontal, qual que é a distância que esse cara tem que chegar na mesma altura? É infinito, na verdade, ele nunca vai chegar. Então ele permanece andando infinitamente e vai embora. Essa que é a ideia, essa extrapolação dele já é uma experiência um pouco mais abstrata, porque ele fala, velho, então vamos extrapolar. Solto essa bolinha, deixo ela descer, ela desce, teoricamente ela ia subir lá e ia parar quando chegasse na mesma altura. Mas se na verdade ela não vai ter que subir, então o que eu vou observar aqui é que esse cara vai embora. O movimento se perpetua, o movimento não cessa, ele continua. Então eu vou voltar um pouquinho aqui, pera aí, porque isso aqui é chave, tem a ver com a ideia de inércia, já caiu em algumas provas algumas vezes, essa experiência dos planos inclinados de Galileu, e é importante então que a gente entenda o seguinte, volta aqui então. De novo, realmente aqui é uma parte um pouco mais difícil já, porque é uma abstração, já não é uma experiência real. Essa experiência ele pode fazer, mesmo não sendo idealizada, vamos supor que ele consiga assim, beleza. Aí extrapola, então o cara sempre anda uma distância maior. Vou descer na inclinação do plano, ele sempre anda uma distância maior para chegar na mesma altura. Mas peraí, se eu deitar esse plano todo, que distância que esse cara tem que andar para chegar na mesma altura? Infinito, ele vai embora, ele não vai parar nunca. Essa experiência aqui, pessoal, última, não existe. Como é que você cria isso aqui? Um plano infinito, uma rampa infinita, sem atrito. Ninguém fez essa experiência. Não tem como você fazer ela na prática. Por isso que eu estou dizendo, é uma extrapolação. Aqui já é uma abstração. Algo que Aristóteles não conseguiu fazer. E às vezes é difícil até para a gente fazer atualmente, porque já é de um nível de abstração um pouquinho maior. Mas enfim, esse é o princípio. A ideia aqui é que essa bolinha vai embora, cara. O movimento aqui continua. E aqui é uma grande afronta à teoria aristotélica. Porque a teoria aristotélica fala o quê, velho? Para você ter movimento, você tem que ter força. Mas pergunta, que força que está existindo? Quem que está aqui atrás empurrando essa bolinha para que ela esteja em movimento? Ninguém. Enquanto ela está descendo o plano inclinado, tudo bem. Existe ali, depois a gente vai estudar, você sabe que tem aceleração da gravidade, então existe a força gravitacional, puxando ela para baixo aqui, de modo que beleza, ela vai em movimento. Mas quando chega aqui, está na horizontal, ela não está subindo nem descendo, a ação da gravidade não está influenciando o movimento dela. Mas mesmo assim, ela vai embora. Então a conclusão dos caras aqui é que o movimento não cessa. O movimento, então, permanece. Beleza? Então, essa bolinha aqui, para o Galileu, ele extrapola, ele fala, velho, essa bolinha, de acordo com a minha abstração dessas experiências, ela vai embora. E esse é o grande afronta que você tem que entender muito bem, que é a diferença entre a teoria aristotélica e a teoria do Newton. Para o Aristóteles, isso aqui não faz o menor sentido.
Isso aqui que eu digo é, esse último caso nosso aqui, essa abstração nossa, fala, velho, se esse cara vai descer aqui, ele vai parar logo aqui na frente, ó, vai andar mais um pouquinho e para logo aqui na frente. Esse cara não vai andando até o infinito. E de fato, você fala, mas é isso mesmo que acontece. E por quê? Porque na vida real, na prática, a gente não consegue realizar essa experiência porque sempre vai ter o quê? Sempre vai ter atrito. Então, se eu tiver uma força atuando aqui, então imagina, a bolinha está querendo vir para cá. Mas existe uma força, que é a força de atrito, que está se opondo ao movimento dela. É um atrito aqui ó, entre o chão e a bolinha. Se existe uma força se opondo ao movimento, a própria teoria do Galileu do Newton fala. Então essa força vai gerar uma variação do movimento. Então é pegar um cara que está com velocidade, diminuir a velocidade dele até essa velocidade zerar. Então, de fato, essa experiência na vida real não é uma experiência que dá para você testar essa ideia newtoniana, essa ideia galileana, porque ela não é uma experiência que está, de fato, na ausência de força. Então, por isso que a ideia do Aristóteles faz tanto sentido. Precisa de força para ter velocidade. Não, não precisa, cara. Se a gente conseguir se abstrair, criar um plano infinito sem atrito nenhum, o movimento ia continuar sem força. Por que ele não continua? Por que de fato, na experiência real, essa bolinha anda um pouquinho, mas logo ali na frente ela vai parar? Porque existe força. Existe uma força de atrito que vai gerar exatamente o quê? Uma variação do movimento. Vai fazer um cara que está em movimento atingir o repouso por conta da própria força. Então tudo isso que eu estou conversando com vocês, para quem se lembra bem, é simplesmente a ideia da primeira lei de Newton. É simplesmente a ideia da lei da inércia. Mas eu quero que tudo fique bem intuitivo para que você possa compreender de onde que esses caras tiram isso e por que essa aqui é a pequena mudança que muda do pensamento aristotélico para o pensamento galileano, e isso faz toda a diferença. A gente vai abordando a teoria e vai discutindo isso. Então, tenha em mente isso. As leis de Newton, você entendeu isso aqui bem? De boa mesmo, cara? Você entendeu a base da mecânica newtoniana. Porque as duas primeiras leis, elas vão ser só um resumo dessas duas ideias. A primeira lei vai resumir exatamente a conclusão desse experimento nosso, e a segunda lei vai expressar matematicamente essa ideia intuitiva que está nessa equação. Só a terceira que foge um pouquinho disso, mas a base da mecânica é entender essa conversa nossa. Tranquilo? Então vamos só enunciar aqui pelo menos a primeira lei. Então tá aqui, ó, leis fundamentais da dinâmica, o nosso segundo tópico aqui, né? Quando a gente fala então leis fundamentais da dinâmica, na formulação newtoniana, já fica subentendido isso, ok? Então, lei 1, que é como Newton enunciou, né? O Newton escreveu no livro dele, o Princípio e a Matemática, né? Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Não estava lá, a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, ele enunciou exatamente assim, leis fundamentais da dinâmica, você pegar o livro dele e chamar lei 1, lei 2, lei 3... Não tinha nem nome, lei da inércia, lei ação-reação, a gente que dá esses nomezinhos, né? Então, a lei 1, do jeitinho que está no livro do Newton, está escrito dessa forma aqui, pessoal. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, eu quero só que a gente entenda isso aqui como um resumo de tudo isso que a gente conversou. Vê se faz sentido. Então, todo corpo continua, permanece no seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Então, um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, que é o que a gente chama de MRU, né? Esse movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme em linha reta, é como o Newton escreve, mas enfim, beleza. A menos que uma força se manifeste, né? A menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, olha só, vê se você concorda comigo. O que ele está dizendo é, velho, se um cara está em repouso, são dois casos que ele está citando aqui. Está citando velho, se um cara está em repouso, velocidade zero, ele permanece, ele continua nesse estado de movimento, a menos que uma força apareça para alterar o estado de movimento dele. Isso aqui pro Galileu pro Aristóteles isso aqui já valia, tá? O que ele tá falando, velho? Você tem uma caixa aqui. Vamos voltar para aquele desenho nosso, ó. Você tem uma caixa aqui que tá parada, beleza? Ela fica parada, então que vamos tirar esse carinha, vamos tirar as suas. Se essa caixa tá parada, cara, o que aquela lei tá falando ela fica parada. Você fala, não, beleza, é isso. Se a caixa tá em repouso, ela fica em repouso, a menos que o quê? A menos que alguém vai lá e dá um chute na caixa. A menos que uma força se manifeste para alterar o estado de movimento dela. É isso que está dizendo na primeira parte. Então, um corpo parado, então um corpo que está em estado de repouso, permanece nesse estado a menos que uma força apareça. Fala, tá, isso aí é razoável, isso aí é elementar, super intuitivo. Ok, qual que é a mudança? A mudança é isso aqui, né? A mudança é o segundo caso que essa lei aborda. É falando o seguinte, velho, mas um corpo que está também em movimento uniforme em linha reta, em MRU, também permanece no seu estado de movimento, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Então, tem dois os casos aqui
que esses caras abordam. Então tem duas possibilidades para permanecer no seu estado de movimento. Quem está parado fica parado, primeiro caso, mas quem está em movimento retilíneo uniforme também permanece, a menos que uma força se manifeste. Então, se a resultante das forças atuando no corpo é zero, se não tem força atuando nele, quer dizer que ele não está em movimento? Por Aristóteles, sim. Volta lá, para Aristóteles, ela é responsável pelo movimento. Sem força, não tem movimento. Mas para os caras, não, cara, a força, ela é responsável por variar o movimento. Então, se não tiver força, o cara permanece em movimento. Que movimento que é esse? Movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força se manifeste para alterar o estado de movimento dele. Que é uma conclusão disso, né? Então, o camarada que está aqui, ó, em MRU, que seria essa nossa partícula. Então, aqui, ó. O camarada que está em movimento retilíneo uniforme, se não tiver força nenhuma atuando nele, então, ou seja, eu teria que conseguir eliminar completamente esse atrito com o chão e tal, que na prática a gente nunca consegue, mas no caso teórico aqui, se não tiver força nenhuma atuando nesse cara, esse cara permanece no seu estado de movimento, ele anda e vai embora indefinidamente. A gente chama isso de lei da inércia. Inércia seria mais ou menos isso. Tem alguns jeitos a gente entender a inércia, um deles é exatamente essa tendência que um corpo tem de permanecer no seu estado de movimento, é isso que a gente chama de inércia. Tranquilo? Então, veja que a única diferença é esse segundo caso. Um corpo MRU tende a permanecer no seu estado de movimento. Por que o movimento tem que ser retilíneo e uniforme? Porque a gente está falando, então, de uma velocidade que não muda. Não tem variação no movimento. Se o cara fizer uma curva, então, por exemplo, vamos supor que a partícula está aqui. Então, a velocidade está aqui. Aí, se esse cara, de repente, faz uma curva, nesse ponto aqui, a velocidade está apontando para lá. Mas, peraí, a velocidade mudou. Teve variação do movimento aqui, né? Por quê? Porque a velocidade é um vetor. Por mais que em módulo ela não tenha mudado, ou seja, o tamanho desses dois vetores seja o mesmo, né? Então, o tamanho desse vetor pode ser exatamente igual ao tamanho desse, mas os vetores claramente mudaram. Um é horizontal, aponta para a direita, e o outro também na diagonal. Então, peraí, se o vetor velocidade mudou, é porque a velocidade mudou. Não, então já não é o caso que a gente está discutindo, porque no caso que a gente está discutindo, não pode ter força sendo aplicada sobre o cara. E a força, ela está associada aqui na teoria newtoniana, a força tem a ver com aceleração. Se tem aceleração, tem variação de movimento. Então, peraí, nesse caso aqui não é o que a gente está querendo estudar. Nesse caso, teve aceleração, uma vez que a velocidade mudou, teve uma aceleração sem ter, né? Então tem que ter tido uma força, então não é o caso que a primeira lei está abordando. Tudo bem? Então, enfim, na próxima aula nós vamos amarrar um pouquinho melhor algumas interpretações sobre a inércia, mas por enquanto eu quero que você tenha entendido, acompanhado bem essa discussão entre Aristóteles e Galileu e entendido a lei da inércia como simplesmente uma síntese dessas ideias que a gente colocou aqui. Na próxima aula a gente discute um pouquinho melhor essas coisas, pode ser? Então, obrigado pela atenção, turma, bons estudos aí para vocês e até já!